Oi, colegas, aqui é a Bia Milk e hoje eu tô com o Dr. Walter Moisés, professor adjunto da disciplina de Hematologia na Unifesp e hematologista do Centro de Oncologia do Hospital Santa Catarina Paulista, para falar sobre os exames para diagnosticar mieloma múltiplo. Roda a vinheta. Dr. Walter, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço, Bia. Muito obrigado por estar aqui. Doutor, para a gente dar início na nossa conversa, qual é a diferença do mieloma múltiplo para os outros cânceres do sangue? Você consegue explicar um pouquinho a doença para a gente, por gentileza? A grande particularidade do mieloma múltiplo é que ele é um câncer de uma célula específica do sangue, a produtora dos nossos anticorpos. Então a gente viu muito, quando a gente falou agora recentemente de vacinas, quando a gente falou de infecções virais, a gente viu se falar muito sobre anticorpos. E essa parte do sangue, essa célula do sangue que produz o nosso anticorpo é o plasmócito, que é a célula maligna encontrada no mieloma múltiplo. E isso diferencia o mieloma dos outros cânceres hematológicos, que aí são os linfomas, que são dos linfócitos, as leucemias, que são de outros leucócitos. Então, isso é o que basicamente diferencia. E, claro, todo o cortejo clínico também que diferencia. No mieloma, a gente não espera encontrar achados que são muito comuns das leucemias, como a dificuldade de produzir plaquetas, leucócitos. A gente não vê, a gente vê marcar no mieloma mais a anemia, diferenciando das outras doenças. Nos linfomas, você vê mais o aparecimento dos gânglios aumentados, coisas que a gente também não vê no mieloma. O mieloma ele tem uma característica muito clássica de quadro clínico, que é a anemia, as lesões ósseas, alterações de cálcio e as alterações da função dos rins. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Quais são os exames utilizados para diagnosticar o mieloma? Para a gente suspeitar do mieloma múltiplo, eu costumo falar que qualquer dor na coluna, junto com uma presença de uma anemia em um paciente idoso, precisa obrigatoriamente ser investigado o mieloma. Então, nós temos exames que sugerem fortemente o diagnóstico de mieloma, como, por exemplo, a eletroforese de proteínas no sangue, que ela é capaz de sugerir o diagnóstico de mieloma em até 85% dos casos de mieloma, junto com exames um pouco mais específicos, como a imunofixação sérica ou urinária. Ela também consegue abranger quase que 90% dos pacientes, sugerir esse diagnóstico de mieloma. E exames de cadeias leves livres, que a gente também consegue fazer no sangue, ele consegue sugerir esse diagnóstico em até 99% dos casos. E isso é sugerir. Para a gente diagnosticar o mieloma, a gente precisa fazer exames de medula. Então, a gente precisa fazer o mielograma, o aspirado de medula com a análise da medula com uma imunofenotipagem, a biópsia de medula óssea com a imunistoquímica também caracteriza ali esses plasmócitos acima de 10% e que vão fechar esse diagnóstico. A gente consegue também fazer o diagnóstico a partir de biópsia de tumores de plasmócitos, que a gente chama de plasmocitoma. Então, também você ter uma biópsia de um plasmocitoma dentro de um cortejo clínico com anemia, alteração de função renal, alteração dos níveis de cálcio ou lesões ósseas múltiplas, você também consegue fechar o diagnóstico do mieloma múltiplo. Então, vão ter exames aí que sugerem e vão ter exames que fazem o diagnóstico. E qual é o preparo para esses exames? A biópsia de medula óssea é um procedimento que pode ser feito em centro cirúrgico ou pode ser feito em serviço ambulatorial. O que precisa? A gente precisa ter uma boa anestesia local, porque é um procedimento que vai tirar um fragmento ósseo do paciente. Então, você precisa ter uma garantia de que esse paciente
não vai sentir dor. Quando a gente leva esse paciente para realizar esse procedimento em centro cirúrgico, o grande preparo é ficar sem se alimentar, já que ele vai ser submetido a uma sedação ou anestesia, né, geral. Então a gente pede para deixar em jejum. Mas em geral não existe nenhum preparo específico para a realização desses exames. Avaliação às vezes de proteína em urina, você precisa fazer essa coleta durante 24 horas e guardar essa amostra de urina na geladeira, num pote específico. Então, basicamente, são esses os preparos. Mas, por exemplo, eletroforese, imunofixação sérica, urinária, todos esses exames podem ser feitos sem nenhum agendamento, a qualquer momento, sem necessidade de jejum. E, doutor, é comum que os pacientes em suspeita de mieloma realizem exames de imagem, como o PET scan, mais ou menos? Então, muito boa pergunta. O PET scan, ele é um exame essencial no estadiamento dos linfomas. Mas no mieloma isso é diferente. Como no mieloma, as lesões ósseas são lesões líticas, são buraquinhos que se formam nos ossos do paciente, eles precisam ser avaliados, eles fazem parte do diagnóstico, né, dos critérios de diagnóstico do mieloma. Então é importante que se faça um exame que tenha uma sensibilidade boa. E esse exame não é o PET. O PET ele não é muito sensível para isso. Diferente dos linfomas, aqui nós usamos a tomografia de corpo inteiro. Esse é um exame extremamente importante para avaliação óssea. Mas isso não tira o mérito de um raio-x simples. Então, ainda em alguns momentos, o raio-x de um osso ainda vai ser um bom exame para avaliar as lesões ósseas do mieloma. Lógico, se você tiver acometimento de coluna, com suspeita de compressão medular, de medula espinhal, aí ressonâncias, são outros exames, mas mais específicos. O PET em casos específicos, quando você tem o que a gente chama de plasmocistomas extramedulares, que são tumores que saem do osso. Então, eles são tumores mais, como que a gente fala, com componente de partes moles, não osso mais, e aí a gente faz a avaliação a partir do PET. Mas isso é muito raro, isso não é o mais comum do mieloma múltiplo. Doutor, esses exames estão incluídos no SUS? Sim, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, onde lá nós temos todos esses exames disponíveis para os pacientes, em todas as avaliações. Nós não temos exames de PET, CT, nós não temos o PET scan disponível lá, mas, como eu falei, não é sempre que nós vamos precisar, são casos específicos, e quando nós temos casos específicos para realização de PET, a gente acaba fazendo fora. Mas também é um exame que está disponível no SUS para ser feito não em todos os locais e nem de maneira rotineira. Mas o exame de tomografia de corpo inteiro nós temos, e a maioria dos serviços públicos já tem a tomografia de corpo inteiro na investigação das lesões ósseas do mieloma. Além dos exames também de avaliação de proteínas, como a imunofixação, a eletroforese, cadeias leves livres. Hoje, os grandes centros de saúde pública já têm também esse exame disponível. Que bom. Tá bom, doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito importante estar aqui, podendo esclarecer aí essas dúvidas que sempre surgem no dia a dia do paciente com mieloma. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada por ter permanecido até o final do vídeo. Curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ver. Um beijo e até a próxima.